CBN, Emprego e Oportunidades. No Emprego e Oportunidade de hoje, a gente fala sobre uma tendência de mercado, que é que cada vez mais a seleção de candidatos pelas empresas está sendo feita pelas habilidades comportamentais. Para falar com a gente sobre esse assunto, Dimas Facioli. Oi, Dimas, bom dia. Bom dia, tudo bem, Andriele? Então, você já deve ter observado em anúncios de empregos, termos como facilidade em relacionamento com pessoas, habilidade de trabalhar em equipe, saber se comunicar em diversos níveis da organização, dentre outras competências. Esses requisitos estão presentes em quase todas as exigências das empresas quando buscam um profissional no mercado. Então é hora de você entender um pouquinho quais são os diferenciais que vão garantir sua relevância no mercado de trabalho. As soft skills são competências humanas que estão deixando as técnicas profissionais chamadas de hard skills em segundo plano. Não significa que você não precise ter hard skills, é que elas são mais fáceis de serem identificadas, e pode ter um treinamento mais específico, As principais diferenças entre as pessoas e os robôs estão nas habilidades socioemocionais, adquiridas especialmente a partir do desenvolvimento da inteligência emocional. E as empresas estão de olho nisso, Andriele. As soft skills são mais difíceis de medir ou definir sem as ferramentas adequadas, como avaliações comportamentais, entrevistas por competências, do que as hard skills. Entretanto, após compreendidas, as competências comportamentais também não são complicadas de aprender, por isso são tão valorizadas no ambiente corporativo. Em passado recente, as empresas entendiam ser mais fácil, por exemplo, incentivar um profissional a aprender as funcionalidades de um equipamento para negociar com os clientes uma venda, que é uma competência essencialmente técnica, do que trabalho em equipe, uma habilidade comportamental. Hoje, com as ferramentas de avaliação comportamental e treinamentos específicos para essa finalidade, ajudam os profissionais a desenvolver habilidades comportamentais de escuta e observação para, por exemplo, entender as necessidades do cliente e suas objeções, assim como qual o comportamento mais condizente para oferecer as soluções e produtos mais adequados às necessidades do cliente, e como pode levar o cliente à decisão de compras, ajustando o comportamento do vendedor para o fechamento do negócio às características de cada cliente. Então, a competência técnica está em saber que equipamento é aquele e para que ele serve, e a competência comportamental em como negociar isso com o cliente. Dessa forma, as vantagens de desenvolver soft skills são inúmeras, já que elas evidenciam lideranças, facilitam a convivência corporativa e auxiliam na adaptação a novas tecnologias que acabam, como a gente já falou aqui, mudando vidas, relações sociais e trabalhos. A seguir, André, eu separei meia dúzia de soft skills aqui que estão no radar das empresas, que são os mais procurados, Comunicação é o primeiro dele. Essa habilidade desenvolve fundamentalmente o conforto do profissional no processo de comunicação, que é em grande parte constituído da habilidade de escuta, diferentemente do que a gente entende que seria de fala, Para entender o contexto, as objeções ou contra-argumentos, o momento da intervenção e quais as palavras, fases e conteúdos mais adequados para expressar uma ideia, uma solução ou direcionar um trabalho a ser desenvolvido por uma equipe, por exemplo. A gestão do trabalho ou das entregas, que é saber administrar seu tempo, vai fazer com que você tenha a capacidade de entregar aquilo que é esperado de você ou aquilo com que você se comprometeu a entregar. Por isso, é uma das soft skills que mais chama a atenção das empresas. Essa característica é associada a profissionais comprometidos e reflete organização e respeito com as responsabilidades que lhe foram atribuídas. Solução de problemas complexos é a terceira que eu listei aqui. A gente sabe que a maioria das dúvidas, dos problemas de clientes e empregados geralmente estão descritos nas FAQs, ou nas perguntas mais frequentes. Portanto, a competência relacionada à solução de problemas complexos pode ser notada em profissionais que possuem abertura para enfrentar adversidades e resolvê-las com objetividade, sem o pavor que costuma causar em algumas pessoas que necessitam enfrentar um cliente insatisfeito ou até furioso com uma determinada situação. Essa mesma cena pode ocorrer em conflitos dentro da própria empresa, entre colegas de trabalho, por exemplo.
A quarta listada aqui é flexibilidade e adaptabilidade. O ser humano é ser adaptável, né? Mas surgiram profissionais no mercado cada vez menos flexíveis nos últimos tempos. Não sabemos ao certo o motivo de tanta inflexibilidade, pode estar ligado ao sentimento de saber mais e por isso entender que sua solução é a mais adequada, daí a rigidez. Também existem estudos que apontam para a incapacidade dos profissionais dessa geração de exercer a empatia, né, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Por isso, não temer as incertezas muito comuns nos ambientes empresariais, mantendo a calma, adaptar-se às adversidades, ser tolerante e compreensível define um profissional diferenciado, confiável e cria um ambiente agradável e acolhedor. A quinta competência é autoconfiança e otimismo. Mesmo com o trabalho em equipe sendo valorizado, é importante que você tenha confiança no que faz, confiar em si mesmo e nos outros sem reservas. Esse recurso está ligado à autoimagem equilibrada, a uma real coerência entre o discurso e a ação, confiabilidade e comprometimento, garantindo assim a credibilidade e a confiança perante os outros. Só assim você pode contribuir com os planejamentos e estratégias de crescimento da organização. E sexto aqui, suportar críticas, né? Manter o rumo e conservar a calma, apesar das dificuldades e da pressão. Esse recurso permite conservar uma visão objetiva em situações de pressão, manter o rumo apesar dos obstáculos que impeçam a obtenção dos resultados imediatos, recuperar-se de fracassos. Assim, quem leva esse sentimento mais na esportiva de suportar críticas, né, de forma leve, com aprendizado para crescer, se desenvolve, se sobressai entre os demais. Então, André, esses são atributos pessoais e comportamentais que ajudam as empresas a estruturarem times mais competentes e competitivos. Aí eu deixo para o ouvinte duas perguntas aqui, né? Qual dessas competências você possui e qual a que mais lhe faz falta? É importante você olhar para isso para se candidatar às posições que estão livres aí no mercado. Com certeza é uma importante reflexão mesmo, né, Dimas? Agora, isso não anula o fato de que o candidato tem que ser o mais completo possível, né? Ou seja, não anula aquelas habilidades técnicas que a gente fala. Então, o ideal mesmo é ter essas duas coisas, tanto a habilidade comportamental quanto a técnica. Exatamente. A competência técnica é uma obrigação do profissional, né? Então, enfim, ela precisa estar junto e você tem absoluta razão, elas se complementam, né? Eu preciso ter habilidade técnica e a comportamental agora. É isso, então, só reforçando, habilidades importantes são comunicação, a gestão do trabalho ou das entregas, a solução de problemas complexos, flexibilidade e adaptabilidade, autoconfiança e otimismo, como o Dimas ressaltou, e suportar críticas. Dimas, muito obrigada pelo bate-papo. Até semana que vem a gente volta a conversar. Até semana que vem. Boa semana a você e a todos. Grande abraço.